Boa noite. E aí, uma noite diferente para nós? Eu acredito, gente, que esse é um ambiente onde quem quis dançar, dançou. Mas também quem não quis, não teve problema nenhum. Ficou no seu lugar, ficou só curtindo. Ficou rindo de umas danças aí também, né? Eu filmei 5 discípulos meus dançando. Horrível. Mas também teve pessoas que se jogaram, dançaram. Com certeza um ou outro chegou com problema e entendeu que é na presença de Deus que você pode se extravasar, você pode ser livre. E quantos aqui estão renovados pelo Senhor? Dá glória a Deus. Vixe, vocês estão tão cansados assim. Quem está cansado aqui por ter dançado muito? Pronto. Eu vou ficar aqui no cantinho como se eu estivesse numa recepção. Alô? Oi. Eu fico aqui? É aqui mesmo. Respira fundo aí no seu lugar. Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua presença nesse lugar. A tua palavra fala, onde tiverem 2 ou 3 em teu nome, ali o Senhor se faz presente. E nós acreditamos que o Senhor já está aqui. Então nós queremos dar reverência, dar honra, dar glórias, tudo a ti, Senhor. Fala conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Vocês já perceberam que no nosso dia a dia nós somos muito motivados a estudar, motivados a ir atrás de uma faculdade, a passar no Enem, somos motivados a conseguir um estágio, um emprego, somos motivados a construir a área sentimental, somos motivados a sairmos de trás de uma vida, às vezes, sem fazer nada, para fazer alguma coisa. Vocês têm sentido que cada vez que se passa, a pressão tem sido maior sobre nós? Quem tem sentido isso? O mundo, ele vai exigindo cada vez de nós, e o tempo vai passando, e se a gente não fizer algo a respeito, a gente fica para trás. Quantos aqui não chegaram numa realidade de começar segunda-feira de manhã pensando assim, ó, meu Deus, que chegue logo a sexta? Ou quantos mesmo chegando no domingo à noite, no final do culto de celebração, você pensa o seguinte: meu Pai, amanhã começa tudo de novo. Nós fomos muito motivados a construir, a fazer, a ir atrás dos nossos sonhos. Só que nós, como jovens, infelizmente, às vezes temos sido uma geração que não está preparada para conquistar o sonho. E a gente até começa, Rony, mas no meio do caminho a gente faz o quê? Para. E a gente começa a exaltar e glorificar aqueles que conseguem ir até o fim, como se fosse uma grande honraria. Tu terminou a faculdade? Uau! Tu foi promovido no emprego? Uau! Tu conseguiu um estágio? Uau! Mas nós não fomos, enquanto isso o pessoal do som mas nós não fomos capacitados para que a gente possa suportar essa pressão. E só quem sabe onde a pedra está lá é quem? A calça. É muito fácil chegar para ele e falar: Ingrid, você trabalha lá no hospital. Que incrível, que lindo. Mas ninguém sabe as noites mal dormidas que ela tem. Ninguém sabe o esforço, ou até mesmo a falta de estrutura para executar. E aí,
No contexto da psicologia, a resiliência é o seguinte: é a capacidade de uma pessoa lidar com os seus próprios problemas, vencer os seus próprios obstáculos e não ceder à pressão, seja qual for a situação. É a capacidade que a pessoa tem de se adaptar às mudanças e aos momentos de adversidades de forma positiva. Olha o que a psicologia fala. É a capacidade que o ser humano tem de vencer obstáculos, de lidar com seus próprios problemas e vencer de maneira positiva. É isso que a psicologia fala. No sentido espiritual, eu estava explorando um pouco na Bíblia o que é que significa resiliência, e a gente pode ver vários homens e mulheres de Deus que foram resilientes. Vários homens e mulheres de Deus que, quando chegou a determinada situação, tanto positiva como negativa, eles souberam lidar com elas. E a Bíblia, ela dá muitos versículos para nós, para que a gente possa entender que Deus está conosco a qualquer momento. O primeiro versículo que a Bíblia fala é o seguinte: Salmos 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Por isso que nós podemos ter esperança. E quando a situação ruim acontece, nós podemos ter a esperança que o choro, a tristeza, a dor, o desconforto só dura uma fase. Porque a alegria vem pela manhã. A alegria vem. Vai chegar o momento da alegria. Vai chegar o momento onde a tempestade vai parar e você novamente vai poder voltar ao estado que você sempre foi. O outro versículo que fala é o seguinte, Isaías 40, 29. Esse versículo serve muito para quem fica muito cansado da rotina. Olha esse versículo. Esse versículo fala o seguinte, que nós podemos nos levantar todas as manhãs, porque Deus dá força ao cansado e multiplica as forças para aqueles que não têm vigor nenhum. Isaías 40, 29. No Salmo 28, versículo 8, fala o seguinte: o Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. A força do Senhor está na casa de Deus. A Bíblia já está dizendo para nós, situações em alguns momentos vão mexer conosco, mas nós temos um Deus que vai cuidar de nós, e que nós como seres humanos precisamos entender isso e ter essa capacidade de ter resiliência. Irmãos, o primeiro exemplo que eu quero falar para vocês, o nome dele é José. Repita comigo, José. Mais forte, José. José foi odiado, desprezado, ameaçado de morte, ele foi vendido como escravo. José viveu no Egito durante 15 anos. Quanto tempo? Como escravo. Ele foi assediado pela mulher de Potifar e ele escapou ileso, mas depois José passou 2 anos na prisão. Olha o tanto de coisa que José enfrentou. E a Bíblia fala sobre José o seguinte, que quando ele passou por tudo isso, ou seja, a postura dele era essa, mas ele passou por momentos de transformações, momentos difíceis, delicados. A Bíblia fala que ele voltou à postura original dele, mas ele voltou como governador. Ele teve resiliência, ele soube passar pelos momentos, ele soube passar pelas dificuldades que ele enfrentou. E não foram coisas de uma semana, não. 15 anos, irmãos, preso. 15 anos como escravo. E ele soube passar pela situação. A outra pessoa que a gente pode ver que expressa resiliência é Ruth. Ruth tinha uma grande família. E Ruth, da família dela, morreram 3 pessoas. Morreu o sogro dela, morreu o cunhado e morreu o próprio marido. Imagina você jovem que casa e fica viúvo. Deus me livre, acabei de casar.
Deus me livre, te amo, Ana Cristina. E Ruth, tendo todas essas perdas na vida dela, Ruth ainda passou por um processo de humilhação. Ruth ficou tão fiel à sogra dela, que Ruth ia até os campos de Boaz para catar o resto das espigas que sobravam. Mas Ruth permaneceu o quê? Fiel. Ruth não se lamentou naquela situação. Ruth permaneceu. O outro exemplo, irmãos, de pessoa que foi resiliente na Bíblia, se chama Pedro. Pedro, discípulo de Jesus, um dos 3 principais. Pedro faz o que com Jesus? Nega ele quantas vezes? 3 vezes. Mas só que Pedro, ele não desiste. Pedro, ele não vai embora. Pedro não comete o suicídio. Pedro não fica trancado no quarto dele. A Bíblia fala que depois que Pedro foi restaurado, em um momento de Pentecostes, da mesma forma como Pedro negou Jesus 3 vezes, a Bíblia fala que em um momento de pregação de Pedro, 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Tudo porque o cara permaneceu. Depois que ele foi restaurado, 3.000 pessoas foram abençoadas, aceitaram o nome do Senhor Jesus, só porque ele não desistiu. Ele soube passar pela situação. E a última pessoa que eu quero citar como exemplo é Paulo. Paulo sofreu em várias circunstâncias e mesmo assim continuou em frente. Olha o que fala em 2 Coríntios 11. Agora eu, Paulo, preste atenção, irmãos, falo como fora de mim o seguinte: em trabalhos árduos eu estive muito mais, em açoites, em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus quarentenas de açoites, 3 vezes fui açoitado com pedras. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos que os da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, entre trabalhos e fadigas, entre vigílias, muitas vezes com fome e com sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Olha tudo isso que Paulo passou. Eu acredito que a gente não tem como se comparar com Paulo, porque foi muita desgraça, foi muita bomba, o auge na vida de Paulo aqui. Aconteceu muita coisa, e nós não precisamos, nós que estamos aqui, precisamos passar por tudo isso, para que a gente possa aprender a ser resiliente. Porque existe algo, um ser divino dentro de nós, que nos ajuda a sermos resilientes. Quem sabe o nome desse ser divino? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a 3ª pessoa da Trindade, e é Ele que nos ajuda a sermos resilientes. Quando as situações desconfortáveis chegam, você precisa dar espaço para o agir do Espírito Santo, e não para a voz da sua alma. A voz da sua alma é a voz das emoções. Se as suas emoções estiverem em desordem, e você der ouvidos para elas, pode ser que o destino que você escolha, o caminhar que você decide, a atitude que você vai tomar, te leve para uma vida de muitos arrependimentos. Porque as tuas emoções estavam desordenadas, e ao invés de você dar lugar à voz do que Deus fala para você através da Bíblia, você deu voz às suas emoções, foi precipitado e chutou o pau da barraca. Quando você permite, preste atenção, quando você permite que a voz do Espírito Santo atue nestes momentos de desordem, nestes momentos de alinhamento, você tomará decisões sábias,
e as suas atitudes se chamarão fruto do Espírito. Olhe para o seu irmão e diga para ele: a partir do momento que você escolhe ouvir ao Espírito Santo, as tuas escolhas, as tuas decisões têm um nome: fruto do Espírito. A Bíblia fala, irmãos, quais são os frutos da carne e o fruto do Espírito. Em Gálatas 5 fala o seguinte: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Repita comigo: fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. E se agora vivem pelo Espírito, andem também pelo Espírito. Olha aqui, a falta de resiliência, preste atenção, a falta de resiliência na tua vida é uma expressão clara da falta do fruto do Espírito. Quando você não é resiliente, você não expressa o fruto do Espírito. E o fruto, ele é uma consequência da tua atitude. O fruto é uma consequência da árvore que frutificou. Se você caminha no Espírito, você frutifica no Espírito. Mas se você caminha nas suas emoções desordenadas, você frutifica na sua carne, nos seus próprios caminhos. Eu vou repetir. A falta de resiliência é a expressão clara que está faltando fruto do Espírito. Mas como, Christian? Você está com um exemplo bem prático para vocês. No momento da dor, no momento da dificuldade, no momento da desordem, como é que você se comporta? Quando as coisas não estão indo bem, Rony. A fotógrafa aqui, né, tirando fotos. Vou fingir que eu estou dando aquela palestra assim, Silvia, ó. Peraí. Adorando. Pronto. 50 curtidas. Enfim. No momento da dor, no momento da dificuldade, no momento da desordem, no momento de uma outra oportunidade de trabalho, quando você começa a trabalhar e à noite fazer faculdade, quando antes você só estudava no ensino médio e agora, Rony, tem que trabalhar o dia todo e à noite fazer faculdade e tem que liderar a célula no sábado. Tem que vir para o ensaio da dança. E o pastor marcou um café da manhã no sábado de manhã. E domingo de manhã, antes do Tadel, tem um outro compromisso. E ainda tem o dia dos pais. Quando as coisas começam a ficar em desordem, quando é muita coisa, como que a gente se comporta? Será que a gente tem se comportado com resiliência? Será que a minha atitude perante Deus, a igreja, o meu trabalho, aos meus pais, é uma atitude de bondade, de fidelidade? Eu continuo sendo fiel quando as coisas não estão como eu imaginava? Será que o fruto do Espírito na minha vida tem sido a mansidão? Tu tem que entender, viu? Porque eu estou no dia ruim. Aquilo que você planta, você colhe. E a velocidade com que você machuca, a velocidade com que você desiste, a velocidade com que você chuta o pau da barraca, pode ser que não seja a mesma velocidade do caminho de volta. O pedido de perdão pode acontecer rápido, mas a velocidade para restaurar o vínculo pode ser que não seja a mesma. O chutar pau da barraca e dizer que não quer mais trabalhar, pode ser que você não volte a trabalhar no outro dia no seu emprego. Você vai ter que voltar atrás de outro trabalho. E vai ser sofrido. E vai ser angustiante. E vai ser puxado. Porque naquele momento de desordem, ou naquele momento de grandes novidades na tua vida, de tanta coisa acontecendo,
você precisa decidir: ou eu dou voz ao Espírito Santo, ou eu dou voz às minhas emoções. Se eu for pelo Espírito Santo, eu vou continuar amando, eu vou continuar sendo fiel e eu vou ter domínio próprio. Repita comigo: eu sou fiel, eu sou manso e tenho domínio próprio. Quando a dificuldade ou esse momento de desordem chega na tua vida, você é daqueles que todo mundo já sabe que você está passando por isso? Você é aquele que senta na última cadeira da igreja? Você é aquele que é conhecido por tirar foto no WhatsApp? Né? Tem assim, né? Falei contigo no WhatsApp. Não, passando por dificuldades aí. Então quer dizer que cavar o poço vai te levar a sair do poço? Eu acho que não. Quando o dia não está bom, como você se expressa? É com bondade? É com amor? Ou você se expressa magoando todo mundo que está ao teu redor? Os meus discípulos, alguns sabem que eu uso a seguinte frase: respira fundo. Às vezes um vem com um textão assim, ó. Porque meu dia no trabalho, pá. Eu falei: cara, isso é a vida. Respira fundo. O que eu faço o quê? Não vou trabalhar por eles. Não vou lamber ferida de ninguém, porque meu papel não é esse. Eu acredito que é o quê? Continua, cara. Avança. É a hora de expressar o fruto do Espírito da fidelidade. É a hora de expressar o fruto do Espírito da mansidão. É a hora de expressar o fruto do Espírito domínio próprio. Aí você respira fundo, né? Ó. E expressa o fruto. Quantos estão entendendo? Dá uma glória a Deus. Nós precisamos entender que precisamos ser resilientes. Precisamos fazer uma análise se realmente estamos preparados, o quanto achamos que estamos. Aquilo que você fala que é tão maduro, não faz zoada. Aquilo que você diz para os outros sobre a Bíblia, os versículos, os textos, não faz zoada. O que faz zoada e traz impacto é o fruto, é a atitude. É pelo fruto que nós seremos conhecidos. Conheci várias pessoas, Biel, que tem uma postura de maturidade assim. Porque aqui na igreja não tem menino para mim. Porque aqui na igreja não tem menina para mim. Eu sou maduro. Aí você machuca o pé, meu irmão, parece uma criança de 5 anos. Vocês estão entendendo? Uma postura de maturidade, mas que as atitudes, o fruto do Espírito não expressa. Ou seja, as nossas emoções não podem continuar controlando. Quem tem que controlar é a voz do Espírito. E a partir daí nós tomarmos escolhas que reflitam o fruto do Espírito. O que diferencia se nós somos crianças espirituais. Não é criança de você não ser homem ou mulher, tá? Não é sobre idade que eu estou falando, é sobre maturidade cristã. O que diferencia se você é uma criança espiritual ou você é um adulto é o fruto. A nossa fé em atitudes falará mais alto e mostrará mais quem nós somos do que as nossas palavras. A nossa maturidade, ela é expressada pelas atitudes. Você pode olhar para o seu irmão que está do seu lado, nos olhos dele e falar assim: a tua maturidade, olha mesmo, a tua maturidade será expressada pela atitude. Sabe o que é o convite de Deus para nós? Olha aqui, essa palavra não é para ser um peso na tua vida. Eu acredito que essa palavra no momento certo, pode ser que esteja sendo agora, mas no momento certo, quando o negócio estiver apertado, o Espírito Santo vai tocar em você e vai mostrar: você precisa ser resiliente. O convite de Deus para nós é para nós sermos resilientes todos os dias. Deus, Ele nos ama tanto, e aqui eu estou encerrando já, que Ele se preocupa com a forma como a gente vive. E Ele fala o seguinte na Bíblia, Isaías
48, versículo 17. Sou eu, o Senhor teu Deus, quem te conduz pelo caminho que deves viver. Isso é uma segurança e uma alegria para nós que estamos aqui. Porque o nosso Deus, Daiane, simplesmente não fala assim, quer ser crente? A porta é estreita, então vai. Deus não faz isso. Sabe o que é que Deus fala, Daiane? Ele fala o seguinte: sou eu, o Senhor teu Deus. Viu, Cezinha? Sou eu, o Senhor teu Deus, que te conduz. Viu, Rafael? Que te conduz pelo caminho que deves viver. A sua vida não está fora do controle de Deus. O que Ele espera de nós, sabe o que é? A vida está aqui, meu filho. Eu vou te conduzir o caminho que você tem que viver. Mas toma cuidado com as tuas atitudes. Seja resiliente. Não desiste fácil. Persevera. Continua fiel. Continua sendo uma pessoa boa. Continua amando. Continua alegre. Continua com paz. Porque esse é o fruto daqueles que me escutam. Aquele que não me escuta, escuta as emoções. E a emoção diz o quê? Vou chutar o pau da barraca, eu não aguento mais, é muita coisa na minha vida. A resiliência é a capacidade, diante de momentos de mudanças, de transformações, ou outros momentos até positivos da nossa vida. É a capacidade da gente voltar e se recuperar e continuar. E Deus não nos abandona e não nos deixa só. Ele quer conduzir a gente no caminho que nós temos que viver. Que seja a voz do Espírito Santo que conduz a nossa jornada. Que seja a voz do Espírito Santo que faça com que a gente persevere. Que seja a voz do Espírito Santo que aqueça o meu coração e o seu. E no dia mau, ou no dia de grandes novidades, a tua atitude seja de alguém resiliente. Alguém que não desiste fácil. Alguém que constrói a vida. E eu acredito que depois dessa palavra, dessa reflexão, os próximos dias serão melhores, amém? Quantos creem? Eu quero orar pela tua vida, fica de pé nesse momento. Quem quer mais DJ aí? Quem quer mais? Alguém quer mais? Assim que eu orar por vocês, você pode ir com tudo, viu, irmão? Vixe, como é teu nome? Isaac, né? Pode diminuir as luzes, por favor. Irmãos, eu entendi o que é ser resiliente há muitos anos atrás. E quem caminha comigo sabe que eu vou até o fim. Se eu me propus a fazer, eu vou até o fim. Eu não paro, eu vou fazendo, eu vou construindo a minha jornada. Casei e o casamento não é motivo de eu ter parado. Muita coisa teve nas minhas mãos e não é motivo de eu ter parado. Porque o mesmo Deus que eu era fiel antes dessas coisas novas vir na minha mão, é o mesmo hoje ainda. Eu preciso expressar o fruto do Espírito, a fidelidade. Irmãos, essa semana foi uma das piores semanas desse ano. A Aninha sabe. Pressão para tudo, pode deixar alto. Pressão para tudo quanto era lado, gente. Era no trabalho, era gente me puxando no WhatsApp. Teve uma hora que eu falei, ou eu trabalho ou eu respondo no WhatsApp. Porque era muita, 11 horas da noite, 3 dias nessa noite eu virei noite fazendo vídeo. E pessoas me puxando, e pessoas reclamando que eu não respondi ainda, viu? Tem esse detalhe, você tem que respirar fundo e demonstrar amor. E cobrança, em todas as áreas da minha vida, irmãos, em todas. A minha mãe de um lado, dentro de casa, tudo que você possa imaginar. Mas isso não é motivo para que eu desista. Isso não é motivo para que eu abra mão da minha vida e das coisas que eu tanto amo fazer. A pressão é só uma semana, na outra pode ser que melhore. O choro pode durar uma noite. A alegria vem pela manhã. Que o nosso aplauso não sejam para aqueles que entregam as coisas. Que o nosso aplauso seja para o nosso irmão que está vencendo o dia a dia.
Que o nosso aplauso seja por aquele que está fazendo a faculdade, trabalhando a noite toda, liderando célula, discipulando, estando no louvor, estando em tudo, porque nós somos resilientes. Maior o que está em nós que o que está no mundo. Não anula o Espírito Santo na tua vida. Quando as coisas começarem a ficar em desordem, respira fundo e busca o Espírito Santo. Quando a tua vida, querido, começar a ser construída, não abre mão de nada. Não, porque agora eu estou na faculdade e no trabalho, está aqui a célula, está aqui o louvor, está aqui tudo, eu não dou conta. Ei, tu dá conta, cara. Jovens, eu vos chamei porque vocês sois fortes. Quem não dá conta é o diabo com a nossa vida. E quando a gente continua, quando a gente persevera, a Bíblia fala que no final da história tem uma coroa de glória para nós. Feche os seus olhos no seu lugar nesse momento. Você podia louvar essa canção, como está cantando aqui, eu amo Jesus. Aleluia. Feche os seus olhos. Eu não sei como é que você está, meu querido, mas é o momento agora de você respirar fundo e você se abrir para o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa agir na tua vida. Se você já estava bem, você vai só firmar o teu compromisso com o Senhor, de permanecer fiel, de permanecer amando, de permanecer tendo domínio próprio. Mas se alguma coisa está em desordem na tua vida, abre teus lábios agora e ora. Fala com Deus. Deus, coloque em ordem a minha vida. Ó, Senhor.